E pastor, a gente sempre pergunta e é sempre muito legal saber, porque são aí só em missões nacionais 26 anos de caminhada, não é isso? Então, assim, Não, tem em muito missões nacionais são 31 anos. Entramos em 91 em missões nacionais. 30, é muita história, né, A pastor? gente vai completar Muita 32 anos em história. dezembro. E como foi? E como foi a sua chegada? Assim, como foi o nascimento do chamado no seu coração, o seu comissionamento? Olha, meu chamado aconteceu juntamente com a minha conversão, né? Eu era uma pessoa que era, assim, era religioso, mas também mundano e gostava muito de ir para os lugares religiosos e então vim para Juazeiro como romeiro, pagando promessas aqui. E aí então surgiu um momento assim da minha vida que eu senti a necessidade de Deus, mas que a religião não preenchia aquele vazio. E então comecei a ler tudo que era livro religioso que eu encontrava e um dia um amigo da Igreja Batista lá em Natal e que veio lá do Rio Grande do Sul, então o Valdir Ajala, ele perguntou por que você não lê a Bíblia? E então eu peguei a Bíblia dele emprestada para ler e então passei mais ou menos uns 2 anos lendo a Bíblia, né? E depois, com a leitura da Bíblia, então eu tive um encontro com Jesus. E quando tive aquele encontro com Jesus, então, aquele encontro foi para ser discípulo, não somente para ser um crente. Quando fui para a igreja, eu fui para a igreja porque já tinha um chamado para ser um discípulo de Jesus. E eu entendia que um discípulo de Jesus era alguém que tinha que largar tudo para poder servi-lo. Essa é a compreensão que eu tive com a leitura da Bíblia, né? Quando eu cheguei na igreja, eu esperava que já tivesse alguém me esperando para a gente sair para pregar o evangelho, né? Então, durante eu cheguei em outubro de 81 na igreja, não, eu cheguei me converti numa sexta-feira, num sábado já fui na igreja, no domingo, sabe quem estava falando na igreja? Na primeira igreja batista de Natal, quem falava era o pastor Ezequias Cerqueira Santos, que chegou ali com a missionária Maria Helena, né? Que legal! Com um filho de lado, outro filho nos braços, né? E aí, então, naquele dia ali, eu tomei a minha decisão pública, mas o desejo já era de me entregar plenamente para servir a Deus. E quando foi no mês de março, aí eu ouvi pela primeira vez uma mensagem, né, desafiando para os campos missionários. Na ocasião, a missionária que falava desafiava para ir para a África. E aí, logo quando eu senti o apelo, eu já disse: eis-me aqui. Nem pensei duas vezes, né? Isso com menos de 6 meses de convertido, já estava aceitando o desafio para ir para a África. E aí, quando foi no final do ano, fui participar da primeira ação Jesus Transforma, que aconteceu foi a Operação Jesus Transforma na época, que era em Natal, né? A base em Natal para ir para a cidade de Currais Novos e outras cidades. E então eu, ainda muito novo, né? Participei daquele projeto, eu ia participar um mês. Mas aí faltou uma pessoa e eu tive que passar 10 semanas. O projeto naquela época era de 10 semanas. Então eu tinha meus negócios, né? Era comerciante, e meus negócios já foram todos à falência já. E então, aí eu já não tinha mais preocupação com negócios, né? Passei para o meu irmão. E aí, então, no decorrer desse processo, eu já mandei a minha solicitação para estudar no Seminário do Norte em Recife. E enquanto eu estava na Ação Jesus Transforma ali, então já recebi a comunicação do seminário que eu já estava, que eu já deveria ir no mês de março. Isso era, eu participei desde o dia 8 de dezembro de 2000, aliás, de 1982, até 18 de fevereiro de 1983. E quando foi no mês de março, eu já estava no seminário. Né? Foi rápido, pastor, foi rápido. Então foi tudo assim, né? Chamado é chamado, né? É assim que é no Novo Exatamente. Testamento. Quando eu vi aquele chamado lá de Jesus, ele chamava os apóstolos, o que eles faziam? Largavam tudo e iam, não é? Foi assim que eu entendi o evangelho. É largar tudo e seguir.
O André fez uma pergunta que eu acho que ainda dá para responder, que é o seguinte: como seus filhos assimilam o seu chamado? Como suas filhas assimilam o seu chamado, pastor? Olha, assim, né? Quando elas vieram para o campo, eram crianças, então já vieram com a gente, né? Eu lembro, assim, né, que a Glenda sempre foi muito feliz no campo missionário, porque ela era de fazer muitas amizades, lá em Pau dos Ferros mesmo, onde ela nasceu e cresceu ali. Aliás, passou ali pouco tempo, né? Com menos de 4 anos ela já veio para cá, nasceu em 92, 97, a gente veio para cá. Então ela fez muitas amizades ali em Pau dos Ferros, gostava demais da cidade, era a cidade da paixão e tenho muitos amigos ali, então ela não teve nenhuma dificuldade a princípio, né? Agora, na mudança de lá para cá, de Pau dos Ferros para cá, ela sofreu muito, né? Porque ela deixou lá os amigos todos, era uma reca de menino, sabe, que estavam sempre lá em casa batendo na porta, Denda, Denda, e ela saía lá da cozinha no desespero, eu lembro que ela teve uma vez que ela tinha uma bicicleta, né, que veio de um irmão da igreja, e ela estava lá na cozinha, a casa era bem, assim, bem comprida, né? E ela saiu de lá em cima daquela bicicleta quando as crianças chamaram Glenda, Glenda, né? Chamavam Denda, né? Os coleguinhas do mesmo tamanho que ela. E ela veio de lá e passou todos os batentes naquela bicicleta. Lá na frente ela virou assim, né? Com tanta alegria. Era muita emoção. E aqui em Juazeiro, né? A Glaucia chegou com 20 dias de nascida, então não teve muita resistência, né? A Glaucia está ali, ó. Fica falando, né? A Glaucia, quando chegou aqui aqui em Juazeiro, a Glaucia fez muitas amizades e ela era quem deveria contar as peripécias, né? Dela juntamente com a irmã e a turma aqui em torno da igreja, né? Gostaram demais. Eu lembro que a Glaucia contou a experiência, né? Que caíam, se arrebentavam, mas os outros diziam assim: engole o choro. Engole o choro, porque se falar para os pais vêm desmanchar a nossa alegria, a nossa festa, né? Entendeu? Elas sempre foram muito bem relacionadas, né? Assim, algumas mudanças de um campo para o outro foi que a gente percebia assim algumas dificuldades, assim, mas logo em seguida vinham as adaptações, né? E aí são elas para falar. Sempre tem adaptações, né? Para os pais e para os filhos. É verdade. Eu lembro que uma vez assim, uma experiência que eu percebi é que a Glenda ela sofreu um pouquinho de lá de Pau dos Ferros para cá, principalmente porque na mudança de lá para cá, né? A família que ficou lá em Pau dos Ferros, ela tinha uma menina assim mais velha do que ela um pouquinho, e a menina dizia assim: olha, essa casa aqui vai ser minha, viu? Essa cama, esse quarto vai ser meu, né? Você não vai mais morar aqui, não. Aí eu sei que isso para ela foi muito difícil. Ai, gente, imagina o desafio. Mas eu acho que Glaucia e Glenda com certeza podem até compartilhar aí no chat a Glaucia que está assistindo, porque eu imagino que apesar dos desafios, você vê o exemplo dos pais, né? Eu acho que se aprende muito com a vida dos pais. Então, se aprende muito com o doar-se dos pais, que com certeza era algo ministrado sobre a vida delas, da parte de vocês como pais que aceitaram o cumprimento do chamado, que respondiam em obediência, né, ao Senhor. Acho que como criança nem sempre a gente entende. Eu lembro que eu sou, assim, um pouco nova, sabe, pastor? Assim, o seu tempo de missões nacionais é mais tempo do que a minha vida. Mas... Ah, bom, eu não vou perguntar a sua idade, sabe por quê? Porque eu estudei com uma professora no meu ensino fundamental, né? E uma vez a gente perguntou para a professora Zilda, qual a sua idade? E ela falou assim: meu filho, eu sou tão velha que no tempo que eu nasci era falta de educação perguntar a idade das pessoas. Eu acho que eu vou guardar essa resposta para falar. Mas olha, eu já tinha uns 16, 17 anos e eu tinha umas amigas que os pais são missionários, agora estão em Fortaleza, mas eram missionários numa localidade já chegando em Crateús, no Ceará, Sertão dos Inhamuns, lá na cidade de Independência. E aí eu ia para lá nas férias para trabalhar na EBF. E como elas eram minhas amigas, eu sempre ia para lá além da EBF para ficar junto com elas.
E aí era sempre muito. A mais velha tinha a minha idade, as outras eram todas mais novas, eram 3 meninas. E elas sempre falavam, né? Quando eles mudavam de localidade, falavam assim: ai meu Deus, vamos ter que mudar de novo, vamos ter que ir para outra localidade, conhecer pessoas novas. Mas hoje, os frutos que deu na vida delas é assim, simplesmente fantástico, porque são mulheres servas, assim, são filhas servas que eu olho e falo assim, poxa, valeu a pena. Houve desgaste da adaptação, mas cresceram e aprenderam muito sobre Jesus. Eu acho que tem muito pai que tem medo, né, de levar seus filhos para o campo, por medo de, ai meu Deus, pode fazer mal, as crianças podem não se adaptar. Mas Deus sempre ministra, né, pastor? Olha, eu nunca tive essa preocupação, não. Entendeu? Minha preocupação sempre foi fazer a vontade de Deus. E eu tenho certeza que quando a gente, quando a gente se envolve na obra de Deus, então eu creio que Deus cuida da nossa família como um todo, porque com certeza Deus deseja que sejamos bem-sucedidos no ministério. E o sucesso no ministério só acontece se formos bem-sucedidos na família, né? Então, creio que Deus sempre supriu todas as nossas necessidades, entendeu? Então, nós tivemos o privilégio de ver nossas filhas estudarem em escolas que foram suficientes para que elas pudessem fazer os cursos que desejaram, não é? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? E também a gente sabe, né, que para mim a única dificuldade é somente você saber que seus filhos vão ouvir você durante toda a vida. Você vai ser o pastor dos seus filhos a vida toda, né? E aí, então, mas isso faz parte, né? O que é desafiador para vocês como igreja local para receber a Operação Jesus Transforma? Olha, o primeiro desafio é a gente conseguir as pessoas, né? Porque as pessoas têm que se inscrever e a gente fica confiando que Deus vai providenciar as pessoas. O ano passado realmente não foi muito fácil a gente conseguir trazer 200 pessoas. Então a gente trabalhou muito, mobilizou muito. Então, para mim, o maior desafio são as pessoas virem. A gente ainda tinha aquela questão, ainda não sabia se ia haver ainda ia acontecer o fecha tudo, né? Porque de repente, se fechasse tudo, fechasse as cidades, ficaria complicado das pessoas virem e também de saírem batendo nas portas pregando o evangelho. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então esse foi o grande desafio do ano passado. Este ano o desafio é
a gente ter essa quantidade de pessoas inscritas, né? Então, esse é o desafio, pessoas, né? Porque Jesus mandou que a gente orasse por pessoas. E tendo as pessoas, Deus tem os recursos. O segundo desafio é a gente realmente preparar o local aqui, né? Tem que ter um local para receber, para hospedar todas essas pessoas, para alimentar. Nosso projeto aqui sempre é um projeto com uma quantidade de dias significativo. Geralmente a gente faz um projeto aqui para 17, são cerca de 16 dias, de 1º a 17 de julho, começando no sábado com o comissionamento, né, no sábado à tarde, no dia 1º. A gente dá o treinamento à tarde, à noite a gente faz o comissionamento e as equipes já vão, cada uma, para a sua localidade de trabalho. Então, a equipe vai trabalhar do domingo, dia 2, até o dia 16, faz o encerramento, no dia 16 à noite, na base onde estará atuando, e no dia 17 vem todo mundo para Juazeiro, para a gente fazer o culto da vitória, juntando todo mundo e compartilhando também as bênçãos, né? Então, o desafio também é alimentar essa gente toda, né? O ano passado a gente tem uma despesa em torno aí de mais ou menos R$ 8.000 por equipe, por lugar, nessa faixa. Então, realmente, 5 equipes vezes 8.000, 5 vezes 8, 40, nessa faixa aí, R$ 40.000, né? Então, E uma inscrição baratíssima, né? Para mostrar que realmente é Deus que levanta esse recurso. aí são 10 equipes com esse valor, mas Deus providenciou tudo e cremos que Ele vai providenciar mais uma vez. Então, e desafio é também encontrar os locais. Tem vezes que a gente aluga, a gente providencia um local, providencia aquele local, fica tudo certo, palavreado, de repente a pessoa dali não pode mais receber, né? Porque às vezes tem a questão do preconceito, né? Aí, de repente, aquele local já não recebe mais, já tem que providenciar outro. Mas, graças a Deus, tem dado tudo certo e a gente tem trabalhado, graças a Deus, com muito êxito.
Pastor, a gente ouviu muito sobre como os voluntários que participam são impactados, mas acho que é interessante ouvir também do pastor que já recebeu uma Operação Jesus Transforma ano passado pela primeira vez, saber qual é o impacto que isso trouxe para a comunidade que recebeu a operação. Olha, aqui na região do Cariri, nós já fizemos várias vezes a Operação Jesus Transforma. Inclusive no ano de 2012, lembra que tivemos a Trans Total, né? Jesus Transforma Total, né? Aqui no Ceará nós mobilizamos 1.400 pessoas em 2012, Glória a né? Deus, que coisa Então linda. foi a Ação Jesus Transforma aqui em muitos locais, tá? No estado do Ceará. Aqui na região do Cariri também nós já realizamos plantação de igrejas em várias cidades, tá? No ano passado é que nós tivemos a Ação Jesus Transforma com aquela quantidade de pessoas, de locais, né? Que geralmente a gente fazia num local só. No ano passado a gente fez para alcançar 10 localidades, esse ano para 5 localidades, tá? Mas olha, assim, é uma coisa maravilhosa, né? A cidade que recebe, né, geralmente é muito impactada. Aqui nós tivemos algumas cidades, né, como, por exemplo, a cidade de Araripe, nós tivemos a Ação Jesus Transforma, e nós terminamos aquele projeto com 7 pessoas sendo batizadas em Glória a apenas Deus. 15 dias de projeto, né? Então, 7 pessoas foram batizadas, depois nós batizamos mais 3 pessoas, ou seja, tivemos praticamente 10 batismos. E esse ano, a nossa meta também é terminar com batismos, tá? Então, geralmente a cidade fica impactada, a igreja não é mais a mesma, tá certo? E as pessoas que participam também é que saem mais maravilhadas ainda, né? Porque é um privilégio muito grande poder estar no campo, de casa em casa, de porta em porta, somente pensando em levar o evangelho, levar pessoas a Cristo, né? Não existe alegria maior do que a alegria de levar uma pessoa a Cristo. É uma alegria tão maravilhosa que até os tamborins do céu tocam também, né?
Às vezes a gente fazia um trabalho com pouca gente, né, pastor, na localidade, às vezes só a família pastoral, com poucos irmãos às vezes, e como vem vários voluntários, imagina uma localidade, uma cidade receber 200 voluntários. Deve ser assim um rebuliço grande na localidade e muita alegria, eu tenho certeza. Com certeza, cada equipe, né, em cada local, causa um impacto muito grande. E é um grande momento de avivamento, tanto para os que participam, como também para a igreja local, no caso de revitalização. Tá? Então, todos ganham, todos saem, como você falou mesmo, às vezes fisicamente esgotado, né, cansado, mas o espírito totalmente renovado. É uma coisa assim, é um avivamento. Participar de um projeto desses, né? Eu recomendaria a todo pastor, né? Todo pastor de igreja não pode deixar, né? Para poder reavivar a chama. Quando eu estava em Natal, eu terminei meu curso em Recife, né? Fui ordenado lá em Recife, plantando a igreja em Arthur Lundgren, Paulista, ali em Pernambuco. E então, quando eu vim para Natal, então minhas primeiras férias, isso foi em janeiro de 1989, 88 todo, eu estive trabalhando na igreja. Em janeiro de 89, eu recebi o convite através do Jornal Batista, na época, né? Que era impresso. Aí eu era assinante do Jornal Batista e estava lá, solicitação de voluntários para participar da ação Jesus Transforma Juazeiro do Norte, janeiro de 89. Eu era solteiro na época ainda. E aí, então, quando eu vi aquela convocação, eu já anotei na minha Bíblia, já a Juazeiro. Está anotado ainda até hoje, entendeu? Aí, então, eu participei aqui como pastor. As minhas primeiras férias como pastor foram dadas aqui na plantação da igreja em Juazeiro, entendeu? Depois de trabalhar um ano todo, aí o janeiro, que era para as férias, eu morava em Natal, a praia e muitos lugares para passear. Não, 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 vamos para Juazeiro do Norte, onde viemos aqui passar um mês trabalhando e foi realmente fantástico. Eu aconselho aos pastores, né? Principalmente pastor, que você estiver nos ouvindo aí, né? Então vem para cá para revitalizar suas energias, voltar ao primeiro amor, né? Tá certo? Aquele desejo, aquela vontade, né? Você sair batendo de porta em porta.